Exercício 6.21. Uma viga composta é feita de madeira e reforçada com uma tira de aço, localizada em sua parte inferior. Ela tem a área de uma seção transversal mostrada na figura. Se for submetida a um momento fletor M igual a 2 kN vezes metro, determine a tensão normal nos pontos B e C. Considere o módulo de elasticidade do aço igual a 200 GPa e da madeira igual a 12 GPa. A figura mostra os pontos B e C, as dimensões da estrutura e o momento ao qual ela é submetida. A rigidez do aço é maior que a da madeira, visto que o módulo de elasticidade do aço é maior que o módulo de elasticidade da madeira. Faremos então a redução da área da parte de madeira a um valor equivalente para o aço. Assim, a medida horizontal do aço, B aço, relaciona-se à medida horizontal da madeira, B mad, pelo fator N, que é a relação entre os módulos de elasticidade do aço e da madeira. Então, a nova medida B mad será igual a B aço vezes o módulo de elasticidade da madeira dividido pelo módulo de elasticidade do aço, de forma que, ao substituirmos os valores, temos que a nova medida é de 9 mm. A figura ao lado indica o que foi feito, ou seja, substituímos a parte de madeira por uma equivalente de aço. É como se fosse tudo feito de aço agora. Assim, fica mais fácil calcular o que o exercício pediu. Localização do eixo NA, ou eixo neutro. A equação utilizada para o cálculo da posição do eixo neutro nós conhecemos. Podemos utilizar o topo da figura como referência, como podemos utilizar a base como referência. Nos exercícios anteriores, quando calculamos esta posição, a chamamos de C, quando utilizamos a base como referência. Mas poderíamos também chamar de Y traço, o que é muito comum, e o que faremos agora. O símbolo utilizado não interfere no resultado. O que importa é sabermos o que estamos calculando. Temos duas figuras, logo, a equação será a soma de dois elementos. A nossa figura é simétrica horizontalmente, mas não verticalmente. Logo, o eixo neutro é deslocado na vertical, em direção à parte da figura com mais massa, assim dizemos. Na figura 1, a mais fina, o seu eixo médio, que divide a figura em duas partes iguais, verticalmente, está posicionado a uma distância de 0,095 metros da base, 20 mm da parte da figura de baixo, mais 75 mm da metade de baixo da figura de cima. E sua área é 0,009 metros vezes 0,15 metros, ou 0,00135 metros quadrados. Na figura 2, de baixo, seu eixo central, que divide a figura em duas partes iguais verticalmente, está localizado a 10 mm da base, ou 0,01 metros. E sua área é 20 mm vezes 150 mm, ou 0,02 metros vezes 0,15 metros, o que dá 0,003 metros quadrados. Somamos então os dois termos do numerador.
O resultado da soma é dividido pela soma das áreas das duas figuras. Então, a posição do eixo neutro NA em relação à base, e que chamamos agora de y traço, é 0,03638 metros. O momento de inércia em torno do eixo neutro. A nossa figura é dividida em duas, uma mais fina em cima e uma mais larga embaixo. Em ambas as figuras, seus eixos centrais não coincidem com a posição do eixo neutro da figura como um todo. Logo, para o cálculo do momento de inércia, será necessário utilizar o teorema dos eixos paralelos. Para as duas figuras retangulares, conhecemos o momento de inércia, 1 sobre 12 vezes b vezes h ao cubo, sendo que b é a dimensão ou o lado que é paralelo ao eixo neutro. A equação também leva em consideração as áreas das figuras e as distâncias entre seus eixos centrais e o eixo neutro da figura geral. Assim, para a figura de baixo, temos 1 sobre 12 vezes b, que é igual a 0,150 metros, vezes h, que é igual a 0,02 metros ao cubo, mais a área, que é igual a 0,150 vezes 0,02, vezes a distância entre os eixos, que é de 0,03638 metros menos 0,01 metros, elevado ao quadrado. Isso tudo será somado à contribuição da figura de cima, onde temos 1 sobre 12 vezes b, que é igual a 0,09 metros, vezes 0,150 ao cubo, mais a área da figura, que é 0,09 vezes 0,150, vezes a distância entre os eixos, que é 0,095 metros menos 0,03638 metros, elevado ao quadrado. Então, efetuando os cálculos, chegamos a um valor de 0,000009358 metros à quarta, ou 9,358 vezes 10 elevado a menos 6 metros à quarta, para o momento de inércia ao redor do eixo neutro. A tensão normal. Em belinha. Por que belinha? Quando transformamos a figura de madeira em uma figura equivalente de aço, o ponto B da madeira passou a ser belinha no aço. Então, calcularemos belinha e depois converteremos para B da madeira. A tensão normal é a relação entre o momento aplicado, a posição em relação ao eixo neutro e o momento de inércia, mc sobre I. Como devemos lembrar? Só que agora C é o y traço. Então, substituímos os valores do momento, 2 kN vezes metro, da posição do ponto em relação ao eixo, 0,17 metros menos 0,03638 metros, e o momento de inércia que acabamos de calcular. Resolvendo a conta, chegamos a uma tensão no ponto B' de 28,56 MPa. Em B, como dissemos que faremos a conversão, a relação entre as tensões em B' e B é intermediada pela constante N, razão entre os módulos de elasticidade do aço e da madeira, como é apresentado. Assim, substituindo os dados, encontramos que a tensão no ponto B é 1,71 MPa e no ponto C, que está a 0,03638 metros de distância do eixo neutro, e substituindo os demais valores conhecidos, momento e momento de inércia, temos que a tensão em C é igual a 7.781.818,18 PA,
ou 7,78 MPa. Podemos observar na figura a posição do eixo neutro e a distribuição da tensão na parte de cima e na parte de baixo do mesmo. Aqui estamos olhando para a situação convertida em aço. Assim, do eixo para cima, a tensão varia de 0 até 28,6 MPa e para baixo ela varia de 0 até 7,78 MPa. Observem o sentido da tensão acima e abaixo do eixo. Na marca a 0,02 metros da base é a posição onde começa a madeira, mas utilizaremos a convertida para determinar a tensão nesse ponto, e faremos isso por semelhança de triângulos. Isso será possível graças à conversão da peça toda em aço. Logo, do triângulo de cima, 28,6 está para x, que é a tensão que queremos descobrir, assim como 0,13362 metros está para 0,01638 metros, medidas desse triângulo menor. Resolvendo a conta, chegamos em 3,5 MPa. Isso para a situação convertida em aço, aproveitando a linearidade da variação da tensão. Agora, vamos definir a variação da tensão levando em conta a parte de madeira, pois sabemos qual a tensão no aço no ponto a 0,2 metros da base, ou seja, os 3,5 MPa calculados. Mas não conhecemos a tensão na madeira naquele ponto. Observamos na figura que do eixo neutro até o topo, a tensão varia de 0 até 1,71 MPa, como já calculamos anteriormente. Agora, para baixo, até no limite da passagem para a parte de aço, ainda não conhecemos. Podemos resolver essa questão com semelhança de triângulos, onde 1,71 está para x desse triângulo aqui, assim como 0,13362 metros está para 0,01638 metros. Resolvendo, encontramos que a tensão na madeira naquele ponto é 0,21 MPa. Logo, na parte de baixo do eixo neutro, temos um salto da tensão quando passamos da madeira para o aço,